Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem? Antes de entrarmos na palavra, apenas uma correção naquele slide de missões. Pode colocar ele de novo, por favor? Ele está falando aí de 132 mil, na verdade é 134, mas nós vamos pela fé arredondar para 135 mil, tá? Pode fazer esse arredondamento aí, que se não der eu garanto, tá? 135 mil. O valor que ficou acordado na reunião de missões foi 134,50, mas eu estava ali sentindo o coração, nós vamos arredondar para 135 mil reais, tá ok? O forte da nossa igreja, dentre outras coisas, é missões. Se alguém te perguntar qual que é o tino, qual que é o norte da Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde, diga: palavra, louvor, oração e missões, tá? O louvor da nossa igreja, se não é o melhor de Rio Verde, está entre os melhores. A nossa igreja é uma igreja com viés de oração diferenciado. Cada pastor aqui tem um compromisso de oração. Na segunda-feira nós temos o pastor Gessé, o pastor Francisco e acho que a missionária Marilza, o pastor Juan também está na segunda-feira à noite com o pessoal lá no Monte das Oliveiras. Quarta para quinta está pastor José Wilson, eu, quem mais, hein, dos pastores? No sábado para o domingo também, pastor José Wilson, eu e mais os irmãos. Segunda-feira às 6 horas, é 6 horas? Sim, está o pastor Marcondes, acho que o pastor Zé Wilson vem também, e acho que tem alguns outros pastores também, a missionária. Então, é importante que você saiba que missões é o nosso, digamos assim, o nosso forte, oração também, o louvor da nossa igreja é muito bom e a palavra vocês conhecem. Tanto pode ser eu pregando, como pode ser qualquer outro pastor, o nível da palavra não cai. É um nível bom de conhecimento e de aprendizado. Nós vamos, nesse momento, para a palavra, então, eu vou te pedir para abrir Lucas, tá? Lucas 22, eu vou ler o versículo 31 e também de 31 a 33, para falar a verdade. Lucas 22, de 31 a 33. Eu acho muito bom quando eu ouço o barulho de Bíblias folheando. E eu quero aqui enfatizar a importância de trazer a Bíblia, tá, gente? Eu permito sim a Bíblia no celular, até porque não tem como, né? Mas as Sagradas Escrituras dizem que obreiro aprovado é aquele que manuseia bem a palavra da verdade. Não é aquele que acessa, não é aquele que tecla, é aquele que manuseia. Então está falando de Bíblia física, né? E é importante a gente não ter vergonha e nem achar que a Bíblia é um peso. Então pegue a tua Bíblia, venha para a igreja, de preferência, né? A moda antiga. Todos acharam? Ok. Nós temos aqui uma passagem bíblica onde o apóstolo Pedro é avisado. Tá? Eu vou falar sobre conversão, e esse é o tema, e eu vou falar sobre a conversão de Pedro, esse é o título. A conversão do apóstolo Pedro. Olha o que diz o versículo 31 de Lucas 22. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça.
e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, palavra abençoada eu sei, decanta no nosso coração aquilo que o Senhor tem para ensinar, e nós temos muito que aprender. Na manhã de hoje o Senhor vai falar ao nosso coração sobre a importância da conversão. Isso é, sim, uma direção que vem do alto para cada vida, para cada um de nós. É no nome de Jesus Cristo que eu oro ao Senhor. Amém. Bom, gente, conversão é mudança de rota, é ressignificação de pensamentos, é mudança de comportamento. Conversão é quebra de conceitos antigos, é a implantação de valores novos. A Bíblia fala de conversão muitas vezes. Eu tenho vários versículos que falam de conversão. Você não vê essa palavra ser utilizada em outras esferas do cristianismo. Você não vê isso dentro do romanismo, não se fala em conversão. A gente ouve falar de conversão na Bíblia e no meio evangélico apenas, tá? Aqui nós temos um personagem que ele é central nas páginas do Novo Testamento, que é o apóstolo Pedro. Pedro foi um dos primeiros a ser convocado para o apostolado. Mas o apóstolo Pedro, ele era uma figura singular. Você não encontra ninguém parecido com ele na Bíblia. Ele é único. Mas o apóstolo Pedro, na verdade, ele é um tipo de crente. É importante que você saiba que nós temos aqui nessa manhã muitos Pedros aqui. Tá? O Pedro é sinônimo de teima, o Pedro é sinônimo de ousadia, o Pedro é sinônimo de fé, o Pedro é sinônimo de coragem, o Pedro é sinônimo de orgulho, o Pedro é sinônimo de muita coisa. E nós temos boas coisas em Pedro e também algumas que são descartáveis. E nós vamos falar disso aqui. Ele era um bom aluno. Se eu fosse um professor, eu o classificaria como um bom aluno. É aquele aluno que a gente brinca às vezes, né, na sala dos professores, é o apara-cuspe. Aqui, igual o pastor José Carlos, né, eu estou falando aqui, estou cuspindo nele, né? Então, o Pedro é esse, é o cara que fica ali na linha de frente, é o que faz pergunta o tempo todo, é aquele chato, né? É aquele aluno que pergunta não para entender, para mostrar que sabe, né? Tem aluno que ele, na verdade, ele não quer aprender, ele quer mostrar para os demais que ele sabe muito, né? E nós que somos professores, a gente tem algumas técnicas para desmontar esses alunos, né? Quando o aluno quer fazer pergunta para mostrar que sabe, você começa a perguntar para ele coisa que ele não dá conta de responder. Logo ele para de fazer pergunta. É uma das estratégias que a gente usa. Quando a gente percebe que o aluno quer aparecer, você põe ele na roda. Aí você começa a usar ele como exemplo. Logo ele murcha e ele já percebe que ele falou demais. Mas o apóstolo Pedro, ele tinha essa característica. E não tem como mudar, né, gente? Pedro era sanguíneo, às vezes colérico. É aquele indivíduo que age por impulso, que age por emoção. E eu sempre falo lá em casa que a pior coisa do mundo é quando a gente age por emoção. Uma das características de quem se converte é parar de agir por emoção. O convertido, ele, antes de falar qualquer coisa, e antes dele fazer qualquer coisa, ele dá um passo para trás.
Você vai perceber um convertido genuíno nas atitudes. É quando você percebe que antes de falar ele pensa 10 vezes. É aquele que normalmente não quer dar o seu posicionamento. Esse é um convertido. E eu falava essa semana com o pastor José Carlos, com a irmã Rosimeire, exatamente sobre isso. Eu tive um pastor, que é o meu pastor de conversão. Quando chega na época de política, é uma das épocas mais difíceis para o pastor, porque aparece candidato de tudo quanto é buraco. O cidadão é lá não sei da onde, e de repente ele começa a visitar a sua igreja, começa a frequentar a sua igreja, e ele quer tirar foto com você, e eu acho complicado, porque eu vou tirar foto com uma pessoa que vai colocar no Facebook, e alguém vai achar que eu estou apoiando essa pessoa, e aí você não quer tirar foto, mas você tem que tirar. E aí a gente percebe o seguinte, que é uma época difícil para nós, mas esse pastor, ele era interessante porque eu chegava nele na época, eu era ovelha, né? Eu falava, pastor, o senhor vai votar em quem? Ele falava, Antônio, o voto é secreto. Aí eu esquecia que eu havia perguntado, eu passava um tempo, pastor, o senhor vai votar em quem? Ele falou, Antônio, o voto é secreto. Olha que interessante, isso é uma característica do convertido, gente, não se comprometa. Nós temos que aprender a não nos comprometermos, ainda mais com situações sensíveis, né? A política é uma situação sensível. Às vezes a gente está morrendo de vontade que o candidato X ganhe, que o candidato Y, mas nós que somos líderes, a gente tem que tomar muito cuidado, e você que é convertido também tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado por quê? Porque quando você avaliza um candidato, você coloca o seu pé na peia. E aí, se amanhã ou depois ele pisar no tomate, você pisa junto com ele. Aí, ó o fulano de tal, aí, ó o candidato aí, ó, tá vendo o que que seu candidato está fazendo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Então, características de uma pessoa convertida, eu vou estar falando sobre isso, viu? Agora, o apóstolo Pedro, ele é interessante, tem algumas coisas muito interessantes nele. Mas aqui Jesus está dando um alerta. Toda vez que Deus ou Jesus falar, Zé Carlos, toma cuidado. Francisco, Juan, Toinho da Vila Olinda, pode saber que Deus está falando profundamente conosco. E aqui ele começa dizendo assim, ó, disse também o Senhor Jesus, Simão, Simão, te cuida, Simão, você está famoso, Simão, o diabo já te enxergou, Simão. E aqui interessante, irmãos, é que ele fala Simão. Por que ele não falou Pedro? Porque o Simão é Simão Pedro, né? Porque o Simão era o nome verdadeiro de Pedro. O nome de Pedro era Simão. E há alguns, digamos assim, alguns eruditos, né, alguns teóricos, alguns estudiosos, que dizem que Simão significa vacilante. Então é mais ou menos assim, vacilante, ou vacilo. Está chamando Pedro de vacilo. Ou, para de dar senha, você não é tudo isso que você está falando. Então ele diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar, ou cirandar. Você sabia que toda vez que o diabo quer tentar você, ele pede permissão a Deus? Ele não tem autorização para mexer com você sem que do céu seja autorizado. E toda vez que você for tentado pelo diabo, é vontade permissiva de Deus. Pastor, e quantas vezes eu vou ser tentado? Quantas vezes se fizer necessário. Toda vez que o diabo tentar você, ele está dizendo, eu não acredito em você.
você não é tudo isso que você fala que é. A sua fé não é esse estandarte. A tua fé não é esse escudo que você está dizendo que é. E o diabo estava julgando o apóstolo Pedro. E o diabo queria mostrar para o mundo, porque isso iria para as páginas da Bíblia, ele queria mostrar para o mundo que o Pedro não era tudo isso que parecia. Porque o Pedro, ele fazia questão de se parecer, ele fazia questão de se apresentar como algo esplendoroso. E aquilo já tinha incomodado o inferno. Porque o diabo falava, esse cara é um vacilão. Esse cara aí fica dizendo que não é, que pode, que tal. E eu vou mostrar que ele não é. Então ele vai até Deus e pede autorização para tentar o vacilão, para tentar o Pedro. E o que acontece? Ele obtém autorização. Por que Deus permite essas coisas? A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Você já viu alguém, por exemplo, que não gosta, ser tentado a comer um prato de jiló? Irmão, eu quero que o diabo me tenta para comer prato de jiló. Mas não tem, derrota, é 1000-0 se ele fizer isso. Mas, não, gente, não vamos falar de purê não, que esse trem já deu um converseiro. Vamos falar de pudim, pronto. Agora, precisa do diabo para mim ser tentado com pudim? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. O pudim brilha aos meus olhos, não é? Então, preste atenção, gente. Ele está dizendo o seguinte, Pedro, você vai ser tentado, cara. E o diabo quer tentar você na sua fé. Então, toda tentação, gente, é na nossa fé. A tentação não é contra a nossa moral, porque a moral está sujeita à fé. Quem se sobrepõe sobre a sua moral é a sua fé. Porque se você tem uma fé esplendorosa, a tua moral é subserviente aos valores da fé. Então, na verdade, a tentação não é contra os teus desejos. A tentação é contra a tua fé, porque a fé é um dos elementos que contribui para a tua salvação. Sois salvo pela graça de Deus mediante a fé. Então, toda vez que o diabo tentar você, ele nem está tentando com relação à sua moral, ele está tentando com relação à sua fé, porque a tua fé é o ator coadjuvante do processo salvífico. Então, Satanás está aqui tentando a fé do Pedro. Satanás tentou a fé do Judas. Ele podia ter feito Judas adulterar, podia ter feito Pedro adulterar, até porque Pedro era casado, podia ter feito Pedro fazer outra coisa errada. No entanto, preste atenção, Judas roubava o caixa da igreja. Judas era o tesoureiro e ele roubava o caixa da igreja. E Jesus sabia que ele roubava o caixa da igreja e nunca fez comentário nenhum. E Judas foi condenado, não foi porque ele roubava o caixa da igreja, ele foi condenado porque a sua fé colapsou. Quando Judas trai Jesus, ele foi tentado e ele traiu Jesus, na verdade o que foi reprovado nele nem foi a honestidade, o que foi reprovado nele foi a fé, até porque ele voltou atrás e devolveu as moedas. Então a questão não é a questão de honestidade ou não que tenha condenado Judas, o que condenou Judas foi a tentação sobre a fé e ele foi reprovado. Grave o que eu vou lhe falar, toda tentação é contra a sua fé.
Por quê? Porque Deus sabe que a gente vai pecar. Deus sabe que se o maligno botar para derrubar uma pessoa, dificilmente ele escapa, porque ele é muito, mas muito poderoso. O diabo não tem autoridade, mas poder ele tem demais. Ele tem poder para entrar na mente das pessoas. Ele tem poder para fazer a pessoa pensar como ele quer, como ele quiser que a pessoa pense. Ele tem esse poder. Por quê? Porque ele é uma mente milenar. E ele tem elementos, ferramentas para confundir a mente humana. Mas, na verdade, a tentação não é no quesito moral em si, a tentação é contra a nossa fé. Então, ele pede autorização para o Pai, para o Eterno, para tentar a fé de Pedro, e Deus dá o aval. Beleza, pode ir. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele estava ali na linha de frente, ele é um homem escolhido por Deus, escolhido por Jesus, e Deus não poupou ele da tentação. Você acha que Deus vai poupar você? Você acha que Deus vai poupar eu? Não vai, gente. Tira isso da cabeça. O fato de ser filho de Deus não te isenta do tentador. Não. Nós vamos ser tentados a vida inteira. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ser tentados. Ah, o fulano adulterou. O problema até não é o adultério. O problema é a falta de fé que não blindou ele contra aquele pecado. Então vamos mudar a nossa mentalidade, o nosso entendimento. O diabo vos pediu para vos cirandar, peinerar. O diabo colocou você na roda. Para quê? Para te derrubar. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A tentação é contra a fé. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Agora, eu te pergunto, quem era o intercessor do apóstolo Pedro? Tá, o diabo pediu autorização para tentar, Deus permitiu, sim ou não? Jesus podia ter falado, Pai, não faz isso não. Ah, mas Jesus não vai contra a vontade de Deus. Se Deus permitiu, Jesus não vai contra a vontade. Aí Jesus pede então, roga, para que a fé do apóstolo não seja destruída. E eu te pergunto, a intercessão que Jesus fez por Pedro, valeu ou não valeu? Ué, mas ele foi tentado e ele caiu. Eu vou perguntar de novo. A tentação, a oração que Jesus fez em prol de Pedro, valeu ou não valeu? Mas ele foi tentado e caiu. Então fala mais alto que eu quero ouvir, ué. Sim, mas a fé dele acabou. Tanto é que Jesus teve que ir atrás dele. Sim ou não? É. Está vendo como é que você confunde o aluno? Eu que sou professor consigo te confundir, imagina o diabo. Ele vai lá, ele é tentado na madrugada, antes que o galo cante, ele nega Jesus 3 vezes, ele ficou tão derrotado, mas tão derrotado, que após a morte de Jesus, ele voltou para a vidona, foi pescar. E aí, parece que a oração de Jesus não valeu, né? Porque ele capotou, o apóstolo capotou. Se Jesus não vai lá e não assa o peixe e não traz Pedro para a praia, talvez Pedro estava pescando até hoje. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Quando Jesus vai lá e intercede pelo apóstolo Pedro, Deus disse, ao que parece, por inferência, Deus falou assim para Jesus, tudo bem,
Eu vou ouvir a sua oração em prol de Pedro, mas a responsabilidade de levantar ele é sua. Já estava decretado que ele ia cair. A queda de Pedro não foi um acidente de percurso. Jesus já sabia que ele ia capotar. E Jesus se coloca como intercessor. Você que é intercessor, não basta apenas orar por uma pessoa. Você tem que acompanhar aquela pessoa e suportar aquela pessoa com o ombro para que ela possa se manter de pé. Então a gente acha que é assim, né? Ô Senhor, nesse momento eu oro pela vida do fulano, e vira as costas e fala, Deus, se vira com essa oração aí, que eu estou fora. Negativo, irmão. Se você é um intercessor, a pessoa para quem você intercedeu é responsabilidade sua. Hoje pela manhã, Júlio, acordei lembrando de você, a manhã inteira. E eu levantei da cama, fiquei, o que está acontecendo com o Júlio? Será que tem algum problema? Será que ele vai passar por alguma luta? Será que ele está passando por alguma luta? O Júlio é novo convertido. Ele entregou a vida dele para Jesus agora. Então eu vou estar orando por você antes de terminar o culto. E você é responsabilidade minha, porque agora eu sou teu intercessor. Porque toda vez que Deus trouxer a imagem de alguém na sua mente, Ele está te chamando para orar por essa pessoa. E não é coincidência o fato dele ter vindo aqui pela manhã. Eu acordei lembrando dele, de manhã ele vem ao culto, Deus quer que eu ore por ele. Toda vez que alguém vier na tua mente, do nada, Deus está dizendo, ore por essa pessoa. E ao orar por essa pessoa, você se coloca como responsável por ela. Você é o mentor, você é o tutor, você é aquele que se coloca na brecha por ela. Não é para orar para ela e esquecer dela, é para orar para ela e acompanhá-la durante algum tempo, porque ela pode precisar de você. Está entendendo como é que funciona? Jesus então intercede pelo apóstolo Pedro. Deus permite Pedro passar pela tentação. O Pedro é reprovado na tentação. Ficou provado que a fé dele era muito fraquinha. Ele tinha mais pescoço, né? Mais papo. A fé dele era fraca. Ele capotou a ponto de abandonar a fé. Preste atenção. Quando a decepção é muito grande, muitas pessoas abandonam a fé. E a decepção pode ser com outros, pode ser com a igreja coletiva e pode ser conosco mesmo. Quantas pessoas me dão trabalho aqui, irmãos, na igreja, e quando eu exorto ela, ela fica tão envergonhada que ela vai embora. Porque um dos maiores vilões da fé é quando nós nos deparamos com nós mesmos. Quando nós nos decepcionamos com nós mesmos. A decepção que eu tiver comigo mesmo é muito maior do que a decepção que eu tiver com alguém. Entende? E aí, o Pedro vai pescar, abandona a fé e Jesus vai resgatar o seu pupilo. Por quê? Porque ele era a cobertura espiritual do apóstolo Pedro. E por que esse episódio acontece dessa forma? Porque Deus queria mostrar para nós que a tentação é para todos, qualquer um pode cair, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém ou não? O apóstolo Pedro, então, quando vos mandei, não, onde é que eu estou? Está aqui. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e quando tu te converteres, confirma o teu irmão, fortalece o teu irmão, apacenta o teu irmão. Agora uma outra questão, gente, o não convertido é tentado e o convertido também é tentado. Prova é que o diabo tentou Jesus no deserto e Jesus era convertido. Prova é que o diabo tentou Pedro na fogueira e o Pedro não era convertido. Agora, é outra coisa que me chama a atenção. Como é que é esse negócio de conversão?
Deixa eu fazer a pergunta: quem está frequentando a igreja obrigatoriamente é convertido? Sim ou não? Quem está carregando a Bíblia obrigatoriamente é convertido? Quem está vindo à igreja, quem está devolvendo o dízimo, obrigatoriamente é convertido? Quem fala graça e paz do Senhor, obrigatoriamente é convertido? Quem chora durante a oração ou ora bonito é obrigatoriamente convertido? Quem anda com Jesus é convertido? Pedro andava com Jesus. Gente, Pedro não era um conhecido do Messias, ele andava, ele palpitava, ele via milagres, ele via maravilhas acontecerem, e no entanto ele ainda não era convertido. E agora, se eu frequento a igreja, eu posso não ser convertido? Se eu devolvo o dízimo, eu posso não ser convertido? Se eu ando com o pastor Antônio, eu posso não ser convertido? Se eu me autoproclamo batista nacional, eu posso não ser convertido? E o que é que caracteriza então um convertido? O que é que define um convertido? Para tirar 10, o que é que define um convertido? Hã? Muito bem. A irmã Norma foi na mosca. O que define um convertido é quando você se nega a si mesmo para exaltar Jesus em tua vida. E era justamente o que o apóstolo não fazia. O tempo todo ele estava na linha de frente, o tempo todo ele estava, eu posso, eu faço, eu aconteço. Você já viu esse tipo de gente? Esse tipo de gente não nasceu de novo, esse tipo de gente não regenerou. Vou te provar aqui, Jesus está dando uma orientação, e olha só o que ele fala: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, cuida dos teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto. Está pronto para quê, rapaz? Eu estou pronto para ir contigo até para a prisão, e se for preciso, eu morro por Jesus. Se você for um desavisado, você fala: que crente maravilhoso. O que Jesus falou para ele? Você está tão pronto, mas tão pronto, que não cantará hoje o galo antes que você me envergonhe 3 vezes. Você está entendendo, irmão? O que caracteriza se você é convertido é o seguinte: é quando você deixa de obedecer você mesmo para obedecer a palavra. O que caracteriza você como convertido é quando você deixa de ser prepotente para ser obediente. O que caracteriza você como convertido é quando a última palavra não é a tua. Jesus fala e o Pedro dá a última palavra: não, eu estou pronto, Senhor. Isso na verdade é um convencido, é um iludido, é um autoproclamado. Está cheio, igreja está cheio de gente iludida, igreja está cheio de gente convencida, igreja está cheio de prepotente. Eu faço, eu acho, eu aconteço. Você já viu? Aquela pessoa que a última palavra tem que ser a dele, ele tem que estar certo, ele está certo em tudo, é um narcisista, ele não erra, quem erra é o outro, mas o fulano é que falou isso, mas não sei o quê. Pessoas cheias de argumento, não nasceu de novo. Eu falava para o pastor José Carlos na sexta-feira: pastor José Carlos, aprende a perder. O que caracteriza um crente é quando ele aprende a perder. Todas as vezes que eu quis ganhar, eu me dei mal. A última vez que eu quis ganhar, fui parar na delegacia. Vocês lembram do que aconteceu? Gente, todo crente prepotente vai ser envergonhado. Eu nunca pensei na minha vida que eu iria parar numa delegacia. Por quê? Porque eu quis ter razão. Perde a razão. Deixa o outro ganhar. Por que a gente tem que ganhar todas?
Eu já falei para irmão aqui, irmão, por que você tem que ganhar? Por que você tem que estar com a razão o tempo todo? Sabe por que os casais brigam? Porque nenhum quer perder a razão. Mulher falou, você fala, está certo, meu bem, você está certa. Acabou a briga. Você quer não brigar com a sua mulher, concorda com ela o tempo todo. Ela não tem briga. Mas você fez isso, fiz, meu bem, eu realmente fiz. Mas você não podia, realmente, eu não podia. Mas por que você fez isso? Não, eu sou um tolo. Pronto, não dá briga. Não dá briga. Eu nunca briguei com a minha mulher quando eu ajo dessa forma. Eu brigo é quando eu tento corrigir. Eu brigo é quando eu tento mostrar que eu estou certo. Aí, meu irmão, aí é telequete, aí é luta, meu irmão. E nós, que somos crentes, temos que estar preparados para perder o tempo todo. Jesus falou para ele, quando tu te converteres, sim, Senhor, eu não me converti ainda. Você vai me negar, sim, Senhor, eu não estou pronto mesmo, eu sei que eu não estou, eu preciso melhorar. Porque quando você vai dessa forma, e a tentação vier, você já está pronto. Sabe quando é que você vai conseguir perdoar o teu próximo? Sabe quando é que você vai perdoar o teu próximo? É quando você sair de casa com perdão pronto. Porque você quer encontrar perdão na hora da discussão, você não encontra. Porque os ânimos se exaltam, e você não vai querer perder um argumento. Então, meu irmão, o grande problema é isso aqui, ó. Pessoas prepotentes não são convertidas. Pessoas autossuficientes não são convertidas. Pessoas que dão aula para Deus não são convertidas. Pessoas que não se negaram, não assumiram a sua missão, ou a si mesmo se negue, tome sua cruz, é assumir a tua missão. Irmãos, qual que é a nossa missão? Ficar calado. Quando Jesus foi levado ao matadouro, o que Isaías falou? Como ovelha muda será levado ao matadouro. E o que ele fez quando estava sendo levado ao matadouro? Ele não respondeu Herodes, ele não respondeu Caifás, ele não respondeu Pilatos, ele não respondeu nada. Antes dele ser crucificado, um dos ladrões blasfemou contra ele, para dizer a verdade, os dois ladrões blasfemaram contra ele. Depois um se arrepende e pede perdão. Ele não disse nada. O grande problema é que a gente quer dizer alguma coisa sempre. A gente sempre tem alguma coisa para falar. Então, quem é convertido é quem aprende a se calar. Quem é convertido é aquele que perde a razão. Quem é o convertido é aquele que leva o desaforo para casa. Quem é o convertido é aquele que, além de levar o desaforo, leva o desaforado para jantar. Esse é o convertido. A gente conhece o convertido é na reação, não é na ação. Um dia um crente desentendeu com o vizinho lá, e ele ficou nervoso demais. Minha esposa era diretora da escola, e ele desentendeu com o vizinho, e ele era crente, e nesse desentendimento ele correu lá dentro e pegou um facão. Aí o vizinho ficou assustado, até não foi com o facão, ficou assustado com o fato dele ser crente, e está ali preparando para dar um golpe. Aí o vizinho falou, mas peraí, você não é crente? Ele falou, meu facão não é. Olha a resposta que ele deu. Aqui nós tínhamos um padre aqui em Rio Verde, não é crítica a padre não, porque tem padre que é gente boa e tem um comportamento exemplar. Tinha um padre aí, não vou falar o nome, quem é daqui sabe, esse padre dançava forró. Eu não vou dizer o nome dele, porque o nome dele já foi falado na pregação. E esse padre dançava forró, bebia todas e dançava forró, e dizem que fazia outras coisas. E um dia alguém perguntou, falou, padre, mas o que o senhor faz? O senhor está dando um testemunho errado. Ele disse, esse não é o padre, esse é o fulano, o padre é o que fica no altar. Ah, irmão, para com isso. Se fosse para mim, eu falava, larga de ser pilantra, rapaz. Larga de ser bandido, rapaz. Você carrega o nome de uma religião nas costas, você representa Cristo. Como é que você no altar é uma coisa e fora do altar você é outra? Cria vergonha, cria tipo. Então, meus irmãos, nós temos que ser original o tempo todo. O tempo todo você tem que ser você.
e pronto para ouvir repreensão. Jesus está dando uma bronca no apóstolo aqui. Está falando, ó, você fica aí achando que você é muita coisa, o capeta já te enxergou, e ele vai te peneirar, e ele pediu a Deus, e Deus deixou. Por quê? Porque o teu orgulho fala mais alto. Cada um de nós, irmãos, é guiado por um padrão. Tem pessoas que são guiadas pelo padrão da inveja. Tem pessoas que são guiadas pelo padrão da violência. Tem gente que é guiado pelo padrão da beleza. Tem gente que é guiado pelo padrão do orgulho. O apóstolo Pedro era o orgulho em pessoa. Era uma parede de orgulho. Enquanto aquilo não foi desmoronado, ele não teve um encontro com Jesus. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus, que se converte, é porque aquilo que o dominava cai por terra. Por que as pessoas não querem vir para a igreja e ter um encontro com Jesus? Está preso à bebida, ele não quer abandonar. Está preso ao cigarro, ele não quer abandonar. Está preso ao adultério, ele ou ela não quer abandonar. Está preso a alguma tradição de família, meu pai era isso, minha mãe era aquilo, eu vou morrer isso. É padrão de tradição, tem que abandonar. Se essa fortaleza não cair, a pessoa não tem um encontro com Jesus. Coisa que eu achava natural é ver uma pessoa bebendo. Hoje, quando eu vejo uma pessoa bebendo, eu passo vergonha por ela. Eu vi a pessoa num boteco atrás de uma mesa de sinuca. Hoje nem existe isso mais. Depois eu passei a achar feio quando eu tive um encontro com Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, aquilo que era bonito fica feio. E você abandona. E você não abandona porque você é bom, você abandona porque você é ruim. Por que eu não vou em boteco? Porque eu vou ser tentado. Por que eu não vou vigiar quando eu pego um celular? Porque se eu não vigiar, eu vou ser tentado e eu vou cair. Todas as vezes que for eu que estiver na frente de mim mesmo, eu vou ser destruído. Então não dá para se converter uma vez na vida, você tem que se converter todos os dias. Todo dia é dia de conversão. Todo dia é dia de morrer. E essas pessoas que são orgulhosas demais, elas vão ser envergonhadas publicamente. Como é que se cura o orgulho? Com vergonha pública. O apóstolo Pedro teve que passar uma vergonha pública, a ponto de uma empregada doméstica dizer, eu te conheço, você é um desses aí, dos nazarenos, o jeito de você falar é jeito de Galileu. E ele desconjurou, eu não conheço esse Jesus, eu não conheço esse homem. Agora você pensa, irmãos, quantas vezes a gente sai para o mundo aí e a gente faz exatamente como o apóstolo Pedro fez, age como se não conhecesse o Evangelho, age como se não conhecesse Jesus. A gente sai aí fora, dá um mau testemunho, e tem que ouvir a mula falar. Quantas vezes eu, na minha caminhada cristã, ouvi a mula falar? A coisa que eu mais gostava, irmão, era comprar um carro e colocar um sonzão. Gastava uma grana preta, colocava um sonzão. Aí chegava nos parentes lá, longe, longínquo, colocava um forrozão doido. Até que um dia uma pessoa veio e bateu no meu ombro, estava sentado com a porta do carro aberta, o sonzão tocando lá. A pessoa bateu no meu ombro e falou, vem cá, esse carro é seu? Eu falei, sim. Ele falou, mas crente pode ouvir isso aí? A mula fala. Se você não escuta o seu pastor, você vai ter que ouvir a mula. Deus vai colocar a mula para berrar no teu ouvido. Você vai passar vergonha pública. Aí eu olhei para o lado e falei, meu Deus do céu, Deus usou a mula. É a unção de Balaão, Deus usou a mula. Fui lá, irmãos, sem ninguém perceber, fui baixando o som, que eu não tive coragem de desligar. Eu fui, baixei um pouquinho, sentei, 5 minutos depois fui lá, baixei outro pouquinho. Sem ninguém perceber, a terceira vez fui lá e desliguei. Olha, o que foi? A bateria está descarregando.
para a vergonha não ser grande demais. Então, toma muito cuidado, se você como crente não sabe o que tem que fazer perante as pessoas, quem não é crente sabe exatamente o que você deveria ter feito. Viu? A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Ó, os ímpios estão te olhando, os crentes estão te olhando, o teu pastor vai ficar sabendo o que você está fazendo, os anjos de Deus estão te assistindo, os demônios estão te assistindo, Jesus está te assistindo, o Pai está te assistindo, o Espírito Santo está te assistindo. Uma nuvem de testemunhas. Quando você chegar na presença de Deus, nós estaremos indesculpáveis. Não tem nem quem jogar a culpa. Mas lá você fez isso, isso e isso. Mas eu não sabia. Sabia, porque naquele domingo de manhã, primeira ceia de julho, o pastor Antônio te orientou. Mas o pastor Antônio estava de férias. Não, mas o vizinho te falou, a criança te falou, a palavra, eu te falei por inspiração. Nós seremos indesculpáveis diante do Senhor. Então, queridos, muito cuidado, porque o inimigo pode peneirar você a qualquer momento. E na verdade ele não quer destruir a tua salvação, porque aquilo que Deus dá está dado, mas ele quer colocar a tua fé em xeque, ele quer calar a tua boca. Quando a pessoa vem e fala assim, pastor, a menina, né? Eu tenho um chamado missionário, o diabo vai fazer de tudo para colocar uma barriga naquela menina. Sabe para quê? Para fechar a boca dela. Pastor, eu tenho chamado pastoral, o diabo vai fazer de tudo para matar você no ninho. Pastor, eu tenho chamado, aí você casa, o diabo vai fazer de tudo para sua mulher ser inimiga do ministério pastoral ou inimiga do teu chamado, para você não exercer o teu chamado. Toma muito cuidado. Aqui nas cadeiras tem dezenas de pessoas que têm chamado para ser um líder, para pregar a palavra, mas o inimigo tem calado, o inimigo tem criado situações para roubar a autoridade das pessoas. Muitas vezes, acaba evidenciando um temperamento complicado. O apóstolo Paulo tinha um temperamento complicadíssimo. Eu te garanto que era difícil conviver com esse homem. Já imagina você conviver com uma pessoa que o tempo todo está certa. Imagina você conviver com uma pessoa que o tempo todo quer levar vantagem em cima de todo mundo. Imagina você conviver com uma pessoa que não erra. Imagina você conviver com uma pessoa, você fala A, ela fala B, C, D. O apóstolo Paulo era isso aqui. E Jesus tolerava, porque Ele nos aceita como nós somos. Mas chega o dia em que Deus vai promover, e Deus vai fazer com que a gente suba de nível. E o que vai acontecer nesse dia? Nesse dia você vai ser tentado, reprovado, envergonhado, para que você possa ser restaurado por aquele que ora e que zela pela tua espiritualidade, que é o Senhor Jesus. O pior crente, entre aspas, é aquele crente que usa a própria Bíblia para justificar os seus erros. Quando a pessoa chega nesse nível, para mim ela está destruída. Irmão, não faz isso. Mas a Bíblia diz, atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Irmão, não beba, mas Jesus transformou água em vinho. Não adultere, mas Jacó tinha 4 mulheres, ainda usa a Bíblia. Esse é o pior crente, ele anulou a sua consciência e agora ele fica dando aula de Bíblia reversa para o mundo, ensinando Deus como deve ser. Então, de coração, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos perdoe. Diga assim comigo, Senhor, me livra de mim mesmo. Eu sou terrível. Me perdoa. É isso aí, irmãos. Muita gente tem medo do diabo. Eu acho que nós devemos ter medo de nós mesmos. Só tem um ser que pode impedir a nossa entrada no céu. Quem?
exatamente. Vamos orar, feche os seus olhos. Eu estou tão animado que eu pregava mais 1 hora, confesso. Já é 15 para o meio-dia. Senhor meu Deus e meu Pai, porventura há alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus? Porventura há alguém aqui que quer nascer de novo, através da confissão de que Jesus é Senhor e o reconhecimento de que Ele ressuscitou dentre os mortos? Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus?